A vantagem da ciência é ser verdadeira, independentemente de você acreditar ou não. É isso que estou dizendo. Essa é uma citação brilhante que defenderei até o fim. Apesar de amar a ciência, ela já cometeu erros ao tentar descrever a realidade. Vai de ideias hoje vistas como ridículas, como geração espontânea de animais, até teorias que duraram séculos, como flodisto ou canais marcianos alienígenas. Agora, se você tentar usar as informações deste vídeo para tirar conclusões e atacar a credibilidade da ciência moderna, eu vou aparecer embaixo da sua cama às 3 da manhã. Vou te dar uma lição revisada por pares sobre a termodinâmica de levar uma surra. Agora, veja algumas ideias absurdas que já foram consideradas conhecimento comum na história. A teoria do flodisto. O que acontece quando você queima alguma coisa? Essa coisa perde massa e produz uma chama bonita, certo? No século XVII, as pessoas concordariam e acreditariam que tudo o que queima contém uma substância invisível chamada flodisto. Quando queima, ela escapa para o ar. A madeira queima por ser rica em flodisto e a cinza é a madeira sem flodisto, já os metais enferrujam ao liberar flodisto lentamente no ar. Essa solução parecia simples e elegante, até que cientistas mediram o metal enferrujado e viram que ele pesa mais que o original sem ferrugem. Se a ferrugem envolvesse o metal liberando flodisto, isso exigiria que o flodisto tivesse massa negativa, algo absurdo até para os cientistas da época. A solução veio do entendimento sobre o oxigênio e a oxidação. O metal enferruja porque o oxigênio do ar se liga à superfície e adiciona essa massa astra. Da mesma forma, ao queimar madeira, a soma do peso das cinzas e das partículas evaporadas pela fumaça. E os CO2 somam mais do que a massa original da madeira. Ou seja, os átomos de carbono da madeira reagem com o oxigênio do ar, adicionando um pouco de massa extra. Isso também explica por que as coisas não podem queimar quando não há oxigênio no ar. Checkmate na teoria do flodisto, oxidação é a vencedora. O pó da simpatia. Imagine que após uma batalha medieval difícil, você procura um médico de campo para cuidar do ferimento causado por uma lança. Depois, eles removem cuidadosamente a arma que te feriu. O médico afirma que para curar o ferimento é preciso tratar a arma que o causou, não o corpo ferido. A ideia veio da magia simpática, a crença de que duas coisas que interagem permanecem conectadas de forma invisível. O sangue toca a lâmina. Lâmina e ferida agora estão ligadas. Haja sobre uma e a outra responde. Eles preparavam uma pomada chamada pó de simpatia, feita de sulfato de cobre, sangue humano e outros compostos alquímicos, e aplicavam na lâmina. Enquanto isso, você não deveria fazer nada com a própria ferida. Surpresa, surpresa! A ferida parecia cicatrizar e a dor diminuía. Você pode se perguntar por quê. É isso que acontece quando não se mexe numa ferida e se tem sorte de não pegar uma infecção. Parte disso pode ter sido placebo, mas ainda é melhor do que o que os cirurgiões medievais fariam, já que lavar as mãos só foi sugerido uns 2 séculos depois. Éter luminífero. Todas as ondas precisam de um meio para se propagar. Ondas sonoras precisam de ar, ondas na água precisam de água, e ideias estúpidas precisam de pessoas. Estamos no século XIX, e acabamos de descobrir que a luz também se comporta como uma onda. Logo, as ondas de luz também precisam de algo para se propagar. Esse algo foi chamado de éter. Supostamente, ele era totalmente transparente, sem massa e não resistia aos planetas que passavam por ele. Uma solução elegante e lógica até que cientistas tentaram testá-la no experimento de Michelson-Morley. Eles dispararam 2 ondas de luz, uma na direção do movimento da Terra e outra para o lado, perpendicular a ela. Como a Terra se move, a velocidade da primeira onda deveria ser a da luz somada à velocidade da Terra. A segunda onda perpendicular deveria ser mais lenta, apenas na velocidade da luz. Mas, para a surpresa de todos, ambas tinham a mesma velocidade, independentemente da orientação. Sem vento de éter, sem direção preferencial, nada. Ao invés de abandonar o éter de imediato, físicos tentaram salvá-lo com soluções cada vez mais inusitadas. Eles alegavam que os objetos se encolhiam fisicamente na direção do movimento através do éter, e que os relógios marcavam o tempo de forma diferente, dependendo desse movimento. Se você se lembra da relatividade especial, isso pode soar familiar. Na verdade, isso deveria soar muito familiar, pois a relatividade especial de Einstein foi quem enterrou de vez o éter. E se a luz não precisasse de um meio, foi o que ele questionou. E foi assim que nasceu uma das realizações mais importantes da física. Não existe um referencial preferencial e a velocidade da luz é constante. E como a velocidade da luz não pode se esticar nem se comprimir, tudo ao seu redor precisa fazer isso, desde os intervalos de tempo até as distâncias físicas. Não é preciso um meio imaginário, o éter, só uma solução elegante e simples.
Graças à relatividade especial, inventamos GPS, aceleradores de partículas e a terapia por radiação. Mas a física não era o único campo assombrado por substâncias invisíveis. Geração espontânea de vida. Por mais de 2 milênios, as pessoas acreditaram que algumas formas de vida surgiam espontaneamente a partir de matéria não viva sob as circunstâncias certas. Aristóteles afirmou que tipos diferentes de conchas surgem conforme a natureza do fundo do mar. O fundo do mar lamacento dava origem às ostras, a areia às vieiras e as rochas às cracas. Era igualmente sabido que carne apodrecida dava origem a larvas do nada. Pergunte a qualquer camponês medieval de onde vêm os ratos, e ele apontará para o depósito de grãos de trigo. Não é que os ratos invadissem os celeiros, é que os próprios grãos de vez em quando se transformavam em ratos. Se isso parece ridículo, lembre-se do que você pensava quando era criança sobre os caracóis que apareciam do nada depois da chuva. Essas não eram crenças supersticiosas do campesinato sem instrução, era a explicação cientificamente aceita para a origem de muitas espécies. Mas a teoria começou a ruir no século XVII, após o experimento de Francesco Redi, que colocou carne em um pote e o cobriu. Grande surpresa, nenhuma larva apareceu. Conclusão: eram as moscas colocando larvas que causavam isso. Finalmente, no século XIX, Louis Pasteur desmentiu toda essa questão usando um frasco de gargalo de cisne. Ele colocou o caldo no frasco e, com o ar entrando, poeira e micróbios ficavam presos na curva, mantendo o caldo estéril por muito tempo. Ele observou que micróbios vêm de outros micróbios trazidos por partículas, não de vida surgindo espontaneamente no caldo. Isso deu credibilidade à teoria dos germes, que mais tarde resultaria na aceitação da importância da esterilização e na eventual descoberta dos antibióticos. Mas enquanto os cientistas finalmente aprendiam que a vida não simplesmente aparece do nada na Terra, alguns estavam convencidos de que podiam ver evidências de uma civilização inteira em Marte. E tudo começou por causa de uma tradução errada. Canais alienígenas marcianos. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou Marte durante uma aproximação, durante a qual ele mapeou suas tênues características lineares, e as chamou de canali, que em italiano significa canais ou sulcos, mas algumas pessoas confundiram com o inglês canals, que implica engenharia, e foi assim que toda a histeria começou. De repente, Marte parecia evidenciar uma civilização avançada realizando engenharia em escala planetária. O Observatório Lowell foi, como resultado, fundado especificamente para estudar Marte e seus canais. Cientistas chegaram a criar hipóteses dramáticas. As linhas formavam uma rede de irrigação planetária construída pelos marcianos para salvar sua civilização da extinção. Como Marte é tão seco, precisariam transportar água por todo o planeta. Uma solução seria ligar a rede às calotas polares, que derretem periodicamente. Percival Lowell, financiador do observatório, afirmou ter visto os canais se alargando por causa da vegetação que florescia neles. Mas depois conseguimos telescópios melhores, e, em 1965, a Mariner 4 passou por Marte e não mostrou canais, nem alienígenas, nem vegetação, apenas uma terra desolada. Toda essa história dos canais acabou sendo histeria científica e muita vontade de acreditar, com um pouco de pareidolia envolvida, ou seja, ver padrões significativos no meio do ruído. Naquela época, os telescópios eram pequenos e a atmosfera deixava tudo embaçado. Quando se fala de alienígenas, todos querem acreditar. Muita gente ainda acredita que as rochas de Marte são alienígenas mumificados ou construções. Devemos à evolução nosso reconhecimento de padrões. Pelo menos isso nos deu Guerra dos Mundos. Frenologia. Não seria ótimo se você pudesse olhar para o crânio de alguém e descobrir se a pessoa é tarada ou malvada? É basicamente isso que os principais frenologistas diziam conseguir fazer no início do século XIX. Tudo começou com Franz Joseph Gall afirmando que a mente tem várias faculdades distintas, localizadas em áreas diferentes do cérebro, como a neurociência confirmou. Isso está certo, embora o mapeamento seja bem diferente do dos frenologistas. Franz Joseph Gall supôs que as protuberâncias no crânio eram causadas por regiões cerebrais maiores pressionando o crânio. Assim, quem tem testa grande tende a ser bondoso e compassivo, já quem tem testa pequena é egoísta. A área acima das orelhas indicaria sua agressividade e protuberâncias na parte de trás do crânio mostrariam facilidade para a excitação sexual. Como era de se esperar, essa teoria agradou quem buscava justificativa científica para crenças segregacionistas sobre diferenças raciais de personalidade. Então, Marie Jean-Pierre Florence faz cirurgias em animais retirando partes do cérebro.
Os animais não ficaram subitamente pacíficos ou calmos, apenas perderam funções motoras. As funções cerebrais eram muito mais distribuídas do que dizia a frenologia. Hoje sabemos que aquele mapa estava totalmente errado. Com o tempo, experimentos controlados cegos mostraram que não havia poder preditivo, fazendo a credibilidade científica da frenologia cair e dando lugar à neurociência. A Sociedade Frenológica de Edimburgo registrou sua última reunião em 1870, mas ainda assim é provável encontrar grupos de frenologia online. Não surpreende, dada a prevalência das sociedades terraplanistas,